Bom dia a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Meu nome é Caio Costa, da Igreja Cristã Internacional do Rio de Janeiro. E esse é o nosso primeiro sermão em que fazemos uma live. Estamos transmitindo ao vivo, diretamente aqui da minha casa. E estou muito empolgado para poder estar com vocês, mesmo que à distância. Idealmente, gostaríamos de estar juntos fisicamente. Mas nessa era do coronavírus, Deus planejou novos caminhos que ainda não conhecemos. Estamos ainda no escuro, tateando e pisando com cuidado em novos territórios. Mas vamos confiantes e seguros, porque confiamos um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Vivemos um momento de muitas dúvidas, incerteza, medo, preocupações. Estamos começando a entrar em um túnel escuro. No começo do túnel, quando você entra com seu carro, ainda tem um pouco de luz, porque você acabou de entrar. Você ainda consegue enxergar um pouco. Mas conforme avançamos no túnel, vai ficando mais escuro. E a dúvida é, quando vamos sair dessa escuridão? Não sabemos a extensão desse túnel. Se vamos sair dele em algumas semanas ou em alguns meses, nós não sabemos. Mas o que eu quero te mostrar hoje é que com Deus há uma luz no fim do túnel. E esse é o nosso título de hoje, uma luz no fim do túnel. Enquanto caminhamos no escuro, nós, discípulos, devemos ser luzes para iluminar os outros que estão no mesmo túnel e não sabem para onde vão. Porque onde a escuridão é maior, nossa luz deve brilhar mais. Vamos comigo uma escritura para ver uma promessa que Deus tem para esse momento. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9 diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou para você. Deus preparou para mim. Deus preparou para todos nós que amamos a Ele de todo o coração. Algo que ninguém jamais imaginou. Quem imaginaria uma pandemia mundial que está colocando o mundo inteiro em quarentena nesse momento? Mais uma escritura. Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois no dia de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Mais uma escritura no Velho Testamento, mostrando que Deus faz coisas inimagináveis. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, ninguém imaginou o que está acontecendo agora no Brasil e no mundo. E algumas vezes, Deus precisa fazer coisas assustadoras, como fala aqui na Escritura, inimagináveis. Para quê? Para que o ser humano comece a se refletir sobre a sua fragilidade. O quanto o homem depende de Deus. Em Isaías capítulo 8, versículo 12, a palavra de Deus diz o seguinte: Não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Uau, que escritura forte! Alguns acham que toda essa situação vem de uma conspiração do governo, tem teorias dos Illuminatis, pessoas estão estocando alimentos num porão, com medo de uma catástrofe mundial que pode acabar com a humanidade. Mas o que a palavra de Deus diz aqui? Que nós não devemos temer a calamidade. Não devemos temer essa situação do coronavírus, da pandemia que está ocorrendo no mundo agora. Quem temos que temer? Devemos temer a Deus. Devemos temer perder nosso relacionamento com Ele. Devemos temer perder nossa salvação. Por isso, mais do que nunca,
esse é o momento de buscarmos a Deus de todo o nosso coração, amém? Então, não podemos pensar que é uma loucura generalizada em que estamos caminhando para um fim do mundo. Nós precisamos acertar nosso caráter, alinhar nossas atitudes com a palavra de Deus. Esse é o caminho. Devemos temer mais medo de ir para o inferno do que qualquer situação difícil que está acontecendo no mundo agora, amém? De onde vem essa crise? Quem é o responsável por isso? Obviamente, Satanás. Satanás está agindo para que pessoas fiquem desanimadas, para que pessoas abandonem a Deus. Mas olha o que diz em Isaías 45, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Isso aqui é Deus falando. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aqui a palavra de Deus diz algo muito importante e muito forte. Que Deus é soberano sobre todas as crises. Deus permite que aconteçam as bênçãos, como os batismos, como as restaurações, envios de missões para o mundo inteiro, implantação de igrejas. Deus permite as bênçãos. Mas a palavra de Deus diz aqui que Deus também permite as desgraças. Como a pandemia do coronavírus, como as mortes que estão acontecendo agora no mundo e também as crises econômicas que estão se desdobrando. Tudo está sob o controle de Deus. Nós precisamos ter em mente isso, que Deus é soberano a respeito de tudo que acontece no mundo. Mas como assim? Deus está por trás desse coronavírus? O que isso quer dizer? Vamos para Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. De novo a Escritura fala, Deus está no controle de tudo, exatamente tudo que acontece no mundo inteiro. Para quê? Para o bem daqueles que o amam, para o bem da igreja. Você se deve perguntar, o que Deus está nos ensinando com essa situação desafiadora na nossa vida? E a pergunta mais específica que não quer calar, o que Deus está ensinando com a pandemia do coronavírus? Vamos ver uma situação na Bíblia em que Deus pede algo um pouco estranho para Davi. Vamos lá para 2 Samuel 24, versículo 1. Vamos comparar com o nosso cenário atual que estamos vivendo. 2 Samuel 24, 1. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. A palavra de Deus diz aqui que Deus se irou contra o povo de Israel por causa de pecado, e aí ele incitou Davi a fazer um recenseamento de todo o povo de Israel. Basicamente, uma contagem de quantos membros tem em cada tribo, para poder alistar no exército. Acontece que, se você ler o restante do capítulo, Davi acabou pecando e fazendo um censo que, na verdade, não era a vontade de Deus. Como a gente vai entender isso? Vamos a uma escritura paralela, em 1 Crônicas 21, versículo 1, que fala sobre o mesmo relato. Só para você entender, Samuel, Reis e Crônicas, eles falam sobre coisas similares, só que de pontos de vistas diferentes. Então vamos ver a mesma escritura em 1 Crônicas 21, versículo 1. De novo, aqui é o contexto do recenseamento de Israel. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Pergunta para você. Em 2 Samuel 24, quem citou Davi a fazer o recenseamento? O Senhor, Deus. Só que aqui, em 1 Crônicas 21, quem levantou-se contra Israel e levou a fazer Davi
levou Davi a fazer um recenseamento do povo? Satanás. Será que temos uma contradição bíblica aqui? Em uma escritura fala que foi Deus. Em outra fala que foi Satanás. Quem levou Davi a fazer esse censo? Por que Davi pecou? Quem foi responsável por isso? A verdade é que Deus e Satanás agiram juntos. Mas que absurdo, Caio! Você está querendo dizer que Deus e Satanás trabalham juntos? De certa forma, sim. Deus e Satanás agem juntos em uma situação desafiadora como essa, só que cada um tem um propósito diferente. O propósito de Deus é provar a sua fé. Deus coloca você em situações aparentemente perigosas para provar a sua fé. Agora, Satanás, ele age nas situações para derrubar você da sua fé. Então, em todas as situações desafiadoras, há duas forças atuando juntas. Deus e Satanás. E cada um para um propósito. Satanás quer fazer você sair da igreja, Satanás quer fazer você se desanimar, ficar desesperado e abandonar a Deus, culpar a Deus de todo o mal que está acontecendo no mundo. Agora, Deus, ele permite que Satanás faça isso. Por quê? Porque Deus quer ver se você se mantém fiel em tempos difíceis. Deus quer provar a sua fé, amém? Então Satanás tem um plano. Mas a boa notícia é que Deus também tem um plano, amém? Satanás é muito astuto. Ele não quer que obedeçamos às Escrituras. Ele forçou a quarentena no mundo inteiro para que não possamos nos reunir como igreja. Ele propagou uma doença terrível e contagiosa para que não saiamos mais de casa para evangelizar as pessoas. Ele interditou as praias para não batizarmos as pessoas que querem se arrepender. Ele instaurou uma crise econômica global para diminuir as ofertas e não mandarmos missões para o mundo inteiro por um bom tempo. Várias conferências foram canceladas por causa dessa crise. Tudo isso da astúcia, da criatividade de Satanás e o empenho dele em quebrar a igreja. E eu vou dizer uma coisa, Satanás pode nos privar de muita coisa, como estamos vendo, mas o seu relacionamento com Deus e a sua salvação, Satanás nunca pode tirar. Ninguém pode separar você de Deus. Nós temos 3 pontos nessa manhã. E o primeiro deles é um relacionamento intacto. Seu relacionamento com Deus é íntegro. Ele não pode ser abalado por qualquer coisa que esteja acontecendo no mundo. E essa é a nossa primeira convicção. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Que animadora escritura! Aqui fala que nada nessa vida pode nos separar do amor de Cristo, amém? E essa é a nossa notícia animadora. Então aproveita o momento agora que você está isolado, que você está em quarentena, para orar, para jejuar, para confessar seus pecados a Deus, para confessar seus pecados aos irmãos, para poder receber ajuda espiritual. Amanhã nós faremos uma campanha de oração e jejum para buscar orientação de Deus, para estarmos cheios do Espírito Santo, cheios de discernimento, para ver o que Deus quer nos ensinar com essa crise. Então, em toda calamidade, em toda situação de tribulação, nós temos que nos perguntar, o que Deus está me ensinando? Porque lembra, Deus e Satanás estão agindo nas situações, cada um para um propósito diferente. Satanás quer derrubar você da fé, mas Deus quer que você reflita e mude algo no seu caráter. Então se pergunta, o que Deus quer que eu mude no meu comportamento, nas minhas atitudes, no meu pensamento? E vamos nos aproximar de Deus. Então, discípulos do mundo inteiro estão unidos
para amanhã fazer um momento de oração e jejum. Nós, a Igreja Cristã Internacional do Rio de Janeiro, faremos parte dessa campanha espiritual. Estão comigo? Segundo ponto de hoje. Aprenda a se adaptar. Olha que interessante que diz aqui em Filipenses 4, do 11 ao 13. Filipenses 4, do 11 ao 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Seja com coronavírus, seja com pandemia, seja com doença, com crise, não importa. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma palavra de esperança. Essa é uma palavra de ânimo. Nós temos que ter fé na palavra de Deus. Temos que acreditar no que está aqui. Paulo diz o seguinte, que ele aprendeu o segredo de ficar contente, de ficar feliz, de ficar animado em todas as situações de sua vida. Qual é esse segredo? O segredo é aprender a adaptar-se a qualquer circunstância. Então, o segredo da felicidade, irmãos, não é ter sucesso nos desafios. O segredo da felicidade é adaptar-se a novas circunstâncias. E não é só nessa época do coronavírus, a todo momento na nossa vida cotidiana, nós temos situações novas na nossa vida, situações inéditas, em que nós temos que aprender a lidar. Coisas que não estamos acostumados. E nós chegamos no ápice agora em que todo mundo pode parar para se refletir nessa lição. Falando em adaptação, o vírus, o coronavírus, ele é conhecido por suas mutações. Em 2003, esse mesmo coronavírus, só que de outra espécie, de outra família, outro DNA, ele provocou um surto na China. Você pode lembrar disso, mas em 2009 aconteceu de novo. Teve a gripe H1N1 também. Há muito tempo atrás teve a gripe espanhola, em 1918, 19, que dizimou 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então você vê, o vírus ele se adapta sempre a novas situações para sobreviver. Por isso que nós temos uma reemergência desse vírus a cada era. Então ele sofre mutações genéticas e basicamente ele fica mais resistente. Tanto que ainda não há vacina nem remédio para combater o coronavírus. E sabe qual é a notícia para a gente? Que nós temos que também nos adaptar, amém? Não é possível evangelizar nas ruas. Mas não podemos, irmãos, parar de fazer a vontade de Deus só porque não é possível sair às ruas. Porque agora nós podemos adaptar e fazer evangelismo pela internet. A tecnologia tem seu lado bom e seu lado ruim. Muitas pessoas, infelizmente, usam a internet para coisas ruins, como acesso a sites pornográficos, etc. Mas tem o lado bom da internet, que é a gente poder se reunir, fazer estudos bíblicos por chamada de vídeo. E esse é nosso novo meio de agir no evangelismo nessa época. E essa semana, irmãos, tem sido uma das semanas mais frutíferas de toda a história da igreja no Rio de Janeiro. É incrível, Deus tem feito coisas maravilhosas. Nós temos marcado muitos estudos bíblicos pela internet, pelo WhatsApp. Essa sexta-feira, por exemplo, eu e minha esposa, Carol, nós tivemos, pela graça de Deus, 9 estudos bíblicos. 9 estudos bíblicos pela câmera. Eu acho que nem presencialmente, estando lá na universidade evangelizando o dia todo, acho que a gente nunca conseguiu um número tão alto. Porque tem aquela questão da mobilidade, um estudo é no CT, outro estudo é lá na letras, outro é na área da saúde, então tem que ficar se locomovendo. Mas por estarmos em casa, a gente conseguiu fazer muitos estudos bíblicos de uma vez só. Isso é muito animador. Não só isso, mesmo estando estagnados, de certa forma, falando aqui sobre mobilidade, Deus não para de se mover. Deus está agindo poderosamente com a sua força. E olha só, no sábado passado nós tivemos o batismo da Débora em Niterói, amém? Nessa sexta-feira,
Anteontem, nós tivemos o batismo do Davi, também de Niterói. E tem mais 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, que estão animados para serem batizados nas próximas semanas, amém? Então a notícia é incrível, nós estamos vivendo um momento único, uma grande oportunidade para salvar almas aqui no Rio de Janeiro e no mundo inteiro, amém? Então isso dá muita esperança, a gente consegue olhar para a situação e ficar animados, ainda que o mundo esteja desesperançoso. Os discípulos estão animados com Deus, amém? Ninguém pode tirar essa nossa alegria com Deus. Então, irmãos, onde há mais trevas, a luz precisa brilhar mais. Não podemos nos desanimar, mas sim nos adaptar a novas situações. Terceiro e último ponto. Isolados, porém unidos. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Isso é Paulo dizendo para a igreja de Colossos. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver que estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Paulo se sentia muito unido com a igreja de Colosso, apesar de não estar fisicamente presente lá. O que eu aprendi com essa quarentena preventiva do coronavírus? Que a palavra união, irmãos, não é aglomeração de pessoas em um mesmo espaço. União é um estado de espírito coletivo em que as pessoas possuem a mesma forma de pensar e o mesmo propósito em Cristo Jesus. Então, nós, como corpo de Cristo, estamos sincronizados, pensando da mesma forma. E Jesus é a cabeça desse corpo que coordena cada um desses membros que somos nós, amém? Então, nós temos que parar com essa ideia de que a gente precisa estar junto fisicamente para poder estar unido. Não, não é verdade. Ainda que seja essencial poder estar junto, mas num momento como esse, em que não há possibilidade por causa do rápido contágio da doença, nós temos que lembrar esse conceito de que a nossa união deve ser espiritual, amém? Então, reunir-se com pessoas todos os domingos de manhã não faz o nosso grupo especial. Tem muitos grupos que se reúnem periodicamente, mas isso não faz desse grupo literalmente uma igreja. Existem clubes que fazem reuniões periódicas. Então, não faz do grupo especial o fato de a gente se reunir todo domingo, em situações normais. O que nos faz especiais é que nós amamos profundamente uns aos outros, estamos unidos em uma só forma de pensar, amém? Isso no mundo inteiro, não só no Rio de Janeiro. Então estamos juntos com esse propósito de adorar e glorificar nosso Deus, cumprindo a obra que Ele nos encomendou. Então a união física não é importante? Sem dúvidas, é muito importante, eu não quero dizer isso. Mas o que eu quero realmente transmitir como mensagem é que é possível estarmos juntos sem estarmos unidos. Então, fisicamente presente não é suficiente para você considerar unido com o grupo. Então, nós vamos dar muito mais valor para essa união agora. Às vezes é preciso que Deus nos tire certas coisas para que aprendamos a dar mais valor a elas. Quando a gente perde, nós damos mais valor. Eu acredito fortemente que quando acabar toda essa crise e a gente se unir como igreja, muitos discípulos vão chorar. Muitos discípulos vão ficar emocionados. Vão sentir falta. Porque a situação que a gente vive agora, isso não é possível. Nós vamos sentir saudades dos irmãos. Dos abraços, do beijo carioca, dos dois lados. Vamos querer voltar urgentemente viver dessa maneira, nessa cultura de amor. Amém? Em conclusão, irmãos, sua vida não será mais a mesma a partir de agora. Porque Deus perturba o confortável. Então, aquela pessoa que não se mobiliza para fazer a vontade de Deus, Deus vai lá e confronta essa pessoa. Deus tira da zona de conforto. Então, Deus deixou você em uma situação em que você deve fazer uma escolha. Ou você se entrega para a depressão, para o medo, para a preocupação, para as ansiedades,
ou você se entrega para Deus. Deus colocou um cenário em que não é possível ficar em cima do muro mais. Pessoas estavam em cima do muro, indecisas, mas agora não dá para fazer isso. Ou você busca Deus, ou você busca a depressão. Então, nós temos que ter essa convicção, irmãos, de que nós precisamos mais do que nunca nos aproximar de Deus no meio da tribulação, amém? Porque Ele cria a paz e a desgraça. Tudo vem de Deus. Então, nós temos um Deus de amor, um Deus que nos ama tanto, que envia situações como essa para que o mundo fique contrito, para que o mundo perceba que precisa de Jesus. Então Deus não faz isso por maldade, Deus faz isso para que as pessoas tenham o coração mais aberto. Então, se você está nos visitando, marque um estudo virtual. Temos uma equipe de discípulos que querem te oferecer ajuda espiritual em um momento como esse. Nós queremos te dar suporte, nós queremos encorajar você com a palavra de Deus. Nós queremos mostrar o amor verdadeiro de Jesus, mesmo nessa situação. Basta você entrar em contato conosco por meio da nossa página do Facebook, nos adiciona lá e nós vamos entrar em contato com você e com sua família. Então, irmãos, em conclusão, em uma era de incertezas, de medos, há esperança. Há uma luz no fim do túnel. Enquanto caminhamos por esse túnel, nós vamos ser luz na vida de muitos que caminham conosco. E para Deus seja a glória. Amém.